Outro para o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aí para fortalecer e comente se vocês gostaram do vídeo. Misterioso aparece fora de seu acampamento e ele decide investigar apenas para descobrir uma grande esfera luminosa coberta por uma fina camada de gelo. Após observá-la admirado por um momento, o homem tenta acertá-la com sua picareta, o que imediatamente o faz cair e desmaiar à medida que a esfera brilha mais intensamente. Quando acorda momentos depois, descobre que a esfera desapareceu e há uma cicatriz estranha em seu corpo. Anos depois, em 2008, uma astrobióloga chamada Helen ensina na Universidade de Princeton antes de ir para casa para seu enteado Jacob. O menino tem sido distante desde a morte de seu pai, mas Helen ainda se importa profundamente com ele. De repente, Helen recebe uma ligação de um desconhecido que lhe diz que um carro está a caminho para buscá-la. Nesse momento, a polícia cerca a casa e um agente do FBI bate a porta para dizer que Helen deve acompanhá-los imediatamente. Ele se recusa a explicar qualquer coisa e Helen não quer deixar Jacob sozinho, mas felizmente a vizinha aparece para ver o que está acontecendo e Helen pode deixar Jacob com ela. Depois, Helen é levada de carro, mas os agentes do FBI ainda se recusam a responder suas perguntas. Eventualmente, eles chegam a um aeródromo, onde Helen embarca em um helicóptero cheio de cientistas de diferentes áreas, como um físico nuclear e um engenheiro civil. Assim como Helen, todos esses cientistas foram retirados de suas casas sem explicação. Momentos depois, o grupo chega à Academia Militar Linwood, em Nova Jersey, e o exército pede que todos deixem seus celulares na entrada. Helen age rapidamente e esconde seu telefone sob as roupas antes de ser levada pelo seu velho amigo Michael, que a colocou na lista vital por seu trabalho com o famoso Dr. Carl. Então Michael reúne todos os cientistas em uma sala para fazer uma apresentação sobre a situação atual. Descobre-se que um objeto não identificado do espaço está se aproximando da Terra, seguindo uma trajetória não convencional. E de acordo com seus cálculos preliminares, o objeto inevitavelmente colidirá com o planeta. Devido à sua enorme velocidade, é impossível derrubá-lo, então o governo decidiu formar uma equipe de resposta emergencial que deve lidar com as consequências dessa catástrofe. A equipe tem pouco mais de uma hora antes que o objeto cósmico caia em Manhattan e mate cerca de 8 milhões de residentes. Após a reunião, Helen se tranca no banheiro para ligar para Jacob e dizer-lhe para se esconder no porão. Embora ela não lhe dê os detalhes, sua conversa é ouvida por um dos soldados, mas em vez de prendê-la, ela pede para usar o telefone porque também quer ligar para sua família. Depois disso, os cientistas viajam para o local onde o objeto impactará e rapidamente ficam alarmados porque o objeto não pode ser identificado e o sistema de lançamento de foguetes está bloqueado. Aterrorizados, eles dão as mãos e contam os últimos segundos, mas para seu choque nada acontece. Naquele momento, eles veem pela janela uma bola brilhante de luz se aproximando lentamente da Terra até pousar no meio do Central Park, fazendo com que as pessoas fujam em terror. Os cientistas imediatamente vestem trajes de proteção e se aproximam cuidadosamente da esfera luminosa, sentindo algo no ar ao redor deles, talvez ondas eletromagnéticas. Logo, a polícia e o exército chegam com armas e cercam a área, e naquele momento uma luz começa a brilhar intensamente na esfera, enquanto uma criatura alienígena emerge para encontrá-los. Helen se aproxima lentamente do alienígena e ele estende a mão para ela, mas quando ela tenta retribuir, um tiro é disparado e o alienígena cai em seus braços, visivelmente sangrando. De repente, uma enorme criatura surge da luz e usa seus poderes para eliminar a eletricidade na área e incapacitar todas as máquinas. Ela também emite um som ultrassônico terrível que atordoa todos os presentes. Então a criatura se aproxima do alienígena ferido, mas o alienígena a detém com um simples gesto e o robô desliga imediatamente, permitindo que as máquinas voltem ao normal. Depois, o alienígena ferido é levado para um laboratório militar, mas os médicos não sabem como tratar uma criatura desconhecida e eles perdem tanto tempo que o alienígena começa a piorar. Helen aconselha que tragam um cirurgião para pelo menos remover a bala e eles fazem exatamente isso. O cirurgião faz uma incisão e remove a bala facilmente, mas também fica surpreso com a semelhança do interior do alienígena com os humanos. Ele também percebe que o tecido semelhante à pele cinza está rachando e se separando do corpo do alienígena. Então ele procede para remover toda a camada. Para o choque de todos, a criatura restante parece muito humana. Em seguida, o alienígena é colocado em uma cápsula protetora especial, onde sua condição é monitorada. Helen percebe que ele está sonhando e naquele momento o alienígena acorda, entrando em pânico imediatamente ao ver a cápsula. Com uma voz amigável,
confortável, Helen fala com ele e diz que não há perigo, e o alienígena se acalma, enquanto é revelado que ele se parece exatamente com o alpinista de 1928. Por enquanto, ele não responde perguntas, apenas repete as palavras de Helen. Enquanto isso, a humanidade passa por caos e pânico. As bolsas de valores estão fechando e os cidadãos de Nova York estão sendo preparados para uma evacuação urgente. Pessoas ao redor do mundo também estão fugindo dos centros populacionais por conta própria, temendo uma invasão alienígena. Enquanto o presidente e o vice-presidente se escondem em um abrigo, a secretária de Defesa Regina realiza uma reunião de emergência e descobre que os alienígenas conseguiram hackear um dos satélites espiões. Para piorar a situação, mais dessas esferas luminosas estão pousando ao redor do mundo. Parece que os alienígenas já visitaram a Terra anteriormente e obtiveram uma amostra de DNA humano, explicando a cicatriz do alpinista e por que o alienígena poderia assumir uma forma humana. Depois, o grupo visita o alienígena, que agora fala inglês perfeitamente e pede água. Sua mão treme enquanto ele leva o copo à boca e ele explica que levará tempo para se acostumar a esse corpo. Regina tenta interrogar o alienígena, mas suas perguntas são ignoradas. Então Helen pede que ele fale sobre si mesmo e o alienígena se apresenta como Klaatu e diz que é representante de um grupo de civilizações. Ele pede uma reunião especial com a ONU para conversar com todos os líderes mundiais, mas Regina recusa. Vendo que Klaatu não oferecerá mais detalhes, Regina ordena que ele seja injetado com soro da verdade e enviado para um local mais seguro para interrogatório. Os cientistas acreditam que Klaatu é a descoberta mais importante da história humana e não querem entregá-lo ao serviço secreto, mas Regina acha que esse alienígena é um grande perigo para a humanidade e isso está sob a jurisdição da secretária de defesa. Michael e Regina discutem, mas são interrompidos por Helen, que assegura que ela mesma injetará o alienígena e realizará todos os testes necessários. Então Helen recebe um frasco de soro da verdade, mas secretamente pega um frasco de soro fisiológico na farmácia também. Enquanto isso, Regina diz a Klaatu que ele será transferido para um local mais seguro. E quando Klaatu diz que pretende partir, Regina informa que não permitirá porque ele invadiu ilegalmente este planeta e seu enorme robô atacou o exército. Klaatu aponta que o biorobô só é ativado na presença de violência, mas Regina ignora esse detalhe e ordena que Helen administre a injeção. Helen administra o soro fisiológico em vez do soro da verdade, enquanto sussurra para ele que deve fugir. Em seguida, Helen é imediatamente levada embora e Klaatu é amarrado a uma cadeira antes de ser levado a uma sala com um detector de mentiras, onde um agente lhe faz uma série de perguntas de controle e monitora suas respostas em um monitor. Klaatu oferece apenas algumas respostas vagas antes de usar seu poder para reprogramar o detector de mentiras e eletrocutar o agente. Em seguida, Klaatu assume o controle da mente do homem e o questiona sobre como sair da base militar, também ordenando que ele lhe entregue o traje. Depois, Klaatu usa seus poderes para assumir o controle das câmeras de segurança e aprende a localização de todos os guardas para atordoá-los com ultrassom. Um alarme dispara, mas enquanto todos entram em pânico e correm, Klaatu sai do prédio em silêncio. No meio do caos, Helen rouba uma amostra da carne do alienígena e Regina ordena o uso de todos os recursos disponíveis para capturar o fugitivo. Eventualmente, Klaatu chega à estação de trem, onde também há caos completo devido a todos os trens cancelados. Como seu corpo é parcialmente humano, Klaatu sente fome, então ele usa seus poderes para pegar um sanduíche grátis de uma máquina de vendas enquanto uma criança observa admirada. Klaatu aproveita essa chance para observar como a sociedade se comporta, notando como todos estão se tornando agressivos por terem que esperar. De repente, ele se sente mal e corre para o banheiro, onde percebe que está sangrando e desmaia imediatamente. Segundos depois, Helen recebe uma ligação em casa dizendo que um paciente está pedindo por ela na estação. Percebendo que deve ser o alienígena, Helen dirige imediatamente para a estação e o busca. Então, ela leva Klaatu para seu carro, onde ele conhece Jacob, que se comporta de maneira bastante rude. Klaatu pede a Helen que lhe dê uma amostra do tecido cinza que foi removido dele, e ele usa para aplicar em sua ferida, curando-a instantaneamente. Enquanto isso, o exército americano tenta atacar o biorobô, que detecta o perigo se aproximando e ativa imediatamente. Graças aos seus poderes, é fácil para ele assumir o controle de todo o equipamento militar e destruí-lo em segundos. Todas as tentativas de atacar o alienígena falham, deixando os líderes militares sem saber o que fazer. De volta a Helen, ela segue por uma rota específica que Klaatu pede para seguir. Jacob observa todos os carros tentando deixar a cidade e expressa seu ódio por alienígenas, dizendo que eles deveriam ser destruídos e que seu pai teria lutado contra eles se estivesse vivo. Eventualmente, o trio chega ao seu destino, e enquanto Jacob vai ao banheiro, Klaatu pergunta a Helen sobre sua família. Revela-se que o pai do menino era um engenheiro militar e sua mãe faleceu no parto. Helen casou-se com o pai de Jacob, mas ele também morreu e agora Jacob está sob seus cuidados. Em seguida, o trio entra em um restaurante de fast food
altitude e Klaatu encontra com o Sr. Wu, que também é um alienígena que assumiu forma humana e foi enviado à Terra há 70 anos para estudar a humanidade. O Sr. Wu explica que encontrou nos humanos características destrutivas, teimosas e uma relutância em mudar. Enquanto isso, o serviço secreto está pesquisando as várias esferas que deixaram a Terra. Através de filmagens, eles descobrem que as orbes brilhantes estão transportando muitos tipos de criaturas terrestres para o espaço. Regina percebe que as esferas são a arca como a de Noé, significando que uma inundação está próxima. Enquanto o exército coloca o biorobô em um silo subterrâneo profundo, tumultos começam a eclodir por todo o planeta e os saques aumentam. De volta a Helen, ela leva Klaatu para ver Carl, um cientista ganhador do prêmio Nobel com quem ela trabalhou. Quando Klaatu encontra uma fórmula em um quadro, ele decide corrigi-la, e Carl rapidamente se junta a ele para resolver o problema juntos. Isso permite que Carl deduza que Klaatu é o alienígena procurado. Em outro cômodo, Jacob assiste TV e vê o número da linha direta para ligar caso alguém tenha visto Klaatu. Na sala de estar, Carl pergunta como a civilização de Klaatu conseguiu sobreviver, e Klaatu explica que seu sol começou a morrer e eles tiveram que evoluir para sobreviver. Carl aponta que isso foi um caso de mudança vindo quando um ser está à beira da extinção, e como os humanos estão nesse ponto agora, eles deveriam ter mais tempo. Isso dá a Klaatu muito no que pensar, mas sua conversa é interrompida subitamente pela aparição de helicópteros da Força Aérea. Klaatu, Helen e Jacob deixam a casa de Carl às pressas, e na saída, Carl diz a Helen para mudar a mente do alienígena, não por argumento, mas por ação. O trio tenta se esconder dos militares no bosque, mas Jacob sai para uma clareira aberta para começar a gritar e acenar com os braços para atrair a atenção dos helicópteros antes de confessar a Helen que foi ele quem os chamou, porque isso é o que seu pai teria feito. Devastada, tenta lembrá-lo de que seu pai já não está mais presente, mas isso só faz o menino chorar. De repente, um dos helicópteros captura Helen e voa imediatamente para longe. Os outros dois helicópteros localizam Klaatu e preparam-se para abrir o fogo, mas Klaatu usa seus poderes para atordoar os pilotos e fazer os helicópteros colidirem um com o outro. Jacob, aterrorizado, corre para o bosque para escapar. No entanto, Klaatu rapidamente o alcança e o salva de cair no rio. Em seguida, Klaatu convence o garoto a segui-lo. Momentos depois, Helen se encontra com Regina e pede para ser libertada, explicando que Klaatu a ouve e só ela pode pará-lo, mas Regina recusa. Enquanto isso, as forças especiais estão fazendo experimentos no biorobô gigante na base militar. Eles tentam perfurar sua armadura apenas para que a broca de diamante quebre. Enquanto o técnico pega outra, dentro das rachaduras da broca quebrada, há insetos estranhos se multiplicando em uma taxa insana e comendo a broca. De repente, o gigantesco robô começa a desintegrar-se em pequenas partículas que se revelam ser nanorobôs semelhantes a insetos que imediatamente começam a devorar tudo ao redor. À medida que as janelas se quebram, alguns homens querem fugir, mas a base foi selada e agora eles só podem esperar. Em breve, todos são transformados em pó, enquanto a base é completamente destruída. O exército relata a Regina sobre a situação, explicando que os nanorobôs são impossíveis de destruir. Os mísseis lançados contra eles apenas aumentam o número dos insetos alienígenas, e agora que eles escaparam, formaram uma enorme nuvem que se move em todas as direções e destrói tudo em seu caminho. No bosque, Klaatu leva Jacob a uma cabana de lenhador e permite que ele ligue para o celular de Helen. Uma vez que concordam em um local seguro para se encontrarem, Jacob e Klaatu começam a sair e Jacob admite que não quer mais que Klaatu morra. Isso faz Klaatu questionar suas crenças sobre a natureza da humanidade. Momentos depois, eles chegam ao cemitério onde o pai de Jacó está enterrado, e ele pede desesperadamente para Klaatu usar seu poder de ressurreição, como fez anteriormente com o policial. No entanto, os poderes de Klaatu têm um limite, e não há nada que ele possa fazer por um corpo em decomposição. Furioso, Jacob diz a Klaatu para ir embora, mas nesse momento Helen aparece e corre até o menino para abraçá-lo apertado, tentando confortá-lo. Jacob finalmente aceita a morte de seu pai, e ele e Helen se desculpam um com o outro por seu comportamento recente, concordando em ser uma família de verdade a partir de agora. Ver esse momento emocional convence Klaatu de que a humanidade tem um lado positivo e que os humanos merecem outra chance. Para isso, eles precisam mudar a si mesmos e seu modo de vida, e quando Helen promete que farão isso, Klaatu observa os nanorobôs e diz que tentará detê-los. A nuvem de nanorobôs está rapidamente tomando Nova York e devorando tudo em seu caminho. Não importa se são pessoas, prédios ou veículos. Regina conversa com o presidente dos Estados Unidos, explicando que estão tentando resolver isso por meio de negociações pacíficas. No entanto, o presidente está desesperado e ordena que ela retome a ação militar. Helen, Jacob, Klaatu e Michael correm de volta para Nova York, onde a esfera restante está. Nesse momento, a Força Aérea começa a bombardear a área como o presidente queria, fazendo com que o carro capote e bata, enquanto um grande incêndio começa a engolir o parque. Infelizmente, Michael morre, mas os outros estão bem. Os
Os nanorobôs chegam à área e começam a rachar o carro. Então Klaatu tira Jacob e Helen, pretendendo alcançar a esfera. No entanto, a nuvem de insetos já está cercando o globo e cobrindo o céu. Então o trio tem que correr para se esconder sob uma ponte. De repente, o nariz de Jacob começa a sangrar e ele desmaia, enquanto o nariz de Helen também começa a sangrar. Klaatu explica que eles estão morrendo porque os insetos estão lentamente comendo-os por dentro. Então Helen implora por sua ajuda. O alienígena segura as mãos deles e usa seus poderes para fazer os insetos saírem, absorvendo-os em seu próprio corpo. Enquanto Jacob acorda, Klaatu confirma que Carl estava certo. Os humanos são capazes de mudar quando estão à beira do abismo. Depois de dar uma última olhada na família, Klaatu sai e lentamente atravessa a nuvem de nanorobôs até alcançar a esfera. Então ele toca a orbe brilhante, o que resulta em seu corpo se desintegrando, mas também na destruição de todos os nanorobôs. À medida que os insetos mortos caem por todo o planeta, toda a tecnologia também sai de operação e as cidades são mergulhadas na escuridão, que é o preço que a humanidade deve pagar pelo que fizeram à Terra. Helen e Jacob saem para assistir à esfera brilhante e deixar o planeta. E Jacob sugere que a essência de Klaatu ainda está dentro dela. Terminando assim o dia em que a Terra parou. Filme de ficção científica e mistério de 2008. Dívida é igual amor não correspondido. Quanto mais você tenta ignorar, mais ela te persegue. KKK.